Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, como vocês viram pelo título de hoje, a gente vai falar um pouco mais sobre literatura e pandemia. Tô aqui com o meu chá bem quentinho. Pandemias em geral marcam bastante a história do mundo e marcam culturalmente bastante a história do mundo. A gente tem muitas obras literárias e artísticas que giram ao redor das pandemias que a humanidade já viveu. E não está sendo diferente no nosso período. A gente está começando então a produzir esse pensamento sobre a pandemia e é sobre isso um pouco que a gente vai falar no vídeo de hoje. Caso você não tenha visto ainda, eu já gravei alguns vídeos sobre literatura e pandemia. Tem um vídeo bem no comecinho com 10 indicações de livros que me lembravam, que me ajudavam a refletir esses tempos que estamos vivendo. E tem também um vídeo de 10 indicações para você que não quer pensar sobre a pandemia e quer se distrair completamente desse assunto. E, enfim, posturas válidas. Além disso, eu queria reivindicar um podcast que eu já mostrei aqui no canal antes, que é o Literatura Viral. Literatura Viral é feito pelo Áureo, que pesquisa a humanidades médicas e sabe muito bem do que ele está falando, e tem episódios muito legais sobre vários livros que envolvem doenças e pragas, epidemias e pandemias e etc. Então eu indico bastante mesmo o podcast dele, que, enfim, é uma fonte de informações e relações muito, muito legal nesse período, e eu escuto sempre. Bom, como vocês viram, o vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre um projeto da The New York Times Magazine, que é o do Decameron Project, e para isso eu vou falar também sobre esse livro aqui, que é o Decameron, do Giovanni Boccaccio, um clássico da Idade Média. Antes da gente falar um pouco mais sobre isso, então eu queria dizer que obviamente que essa não é a primeira produção criativa desse período e nem, enfim, o primeiro projeto que está tentando dar conta disso. A gente tem a Companhia das Letras, que também está fazendo isso em formato de newsletter, algumas outras coisas que já saíram em termos de ensaio. A editora Ine publicou No Contágio, do Paolo Giordano, não li, mas também um ensaio falando sobre esse período de pandemia na Itália, né, que foi bastante difícil para eles. E a editora, todavia, tem uma coleção chamada Coleção 2020, ensaios sobre a pandemia, que eles estão lançando alguns e-books que pensam sobre esse tema. Já saíram alguns e vão sair ainda alguns. E eu estou muito curiosa para ler o Morte na Floresta, da Aparecida Vilaça, que vai falar sobre a questão indígena nesse período. Enfim, tem várias coisas legais e vários aspectos diferentes, então caso alguém esteja curioso, eu vou deixar os links todos ali embaixo para vocês darem uma olhada. Um outro projeto que eu sei que está rolando, que ainda não foi publicado, mas é o Retratos da Quarentena. É uma parceria entre a Dublinense e a editora Elefante, e eles abriram uma chamada para contos durante esse período. Se eu não me engano, as pessoas entregaram até maio ou junho, que era a data de entrega, então eventualmente a gente vai ter esse material publicado também. Então, várias iniciativas acontecendo, e o que me chamou a atenção dessa iniciativa, né, o Decameron Project do New York Times, é justamente a tentativa de uma releitura dessa obra tão clássica da Idade Média, que é o Decameron. E é por isso então que a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela hoje. E para começar do começo, aqui está o Decameron do Giovanni Boccaccio. Essa edição que eu tenho aqui saiu pela extinta Kozak Naif, uma edição lindíssima, com tradução e organização do Maurício Santana Dias. O Decameron é uma obra que fala sobre a peste negra, que foi uma epidemia gigantesca que assolou a Europa ali na Idade Média. Então, vamos pensar 1347, 1350, esses anos ali. E essa aqui é uma publicação, então, que sai um pouco depois disso. O Boccaccio teve boa parte da família morta. A taxa de mortalidade dessa peste, né, é uma manifestação da peste bubônica, e é uma taxa de mortalidade altíssima. 80% das pessoas que pegavam a doença morriam. Então a gente tem que pensar que isso aqui foi publicado em uma sociedade que estava bastante machucada, bastante calejada, bastante em luto, e eu acho que tem, de certa forma, um pouco a ver com o formato do livro. Essa aqui é uma seleção só de 10 histórias do Decameron completo.
Eles são 100 no total, então a gente tem só uma amostrinha nessa edição aqui. Mas é uma edição muito bonita, muito cuidada, com várias ilustrações e comentários. E o texto do Maurício Santana Dias no começo é bem legal também. E, enfim, eu gostei bastante de ter lido. Falando um pouco sobre a estrutura do livro, a gente está em Florença na época que a epidemia e a doença começa a chegar, e a gente tem um grupo de 7 moças que estão interessadas em sair de Florença e tentar escapar dessa situação de alguma maneira. Essas moças acabam encontrando 3 nobres rapazes e eles todos decidem ir os 10 para a região externa de Florença, ali numa fazenda e tal, e se trancam então nessa casa e se isolam socialmente para viver então esse período de pandemia. E o que eles vão fazer eles combinam então que eles vão contar histórias para passar o tempo e para ter esse contato ali entre eles. Cada um vai contar suas histórias e situações. Então a gente tem essa narrativa moldura, que é esses jovens indo para essa casa e essa vida nessa fazenda, mas isso nada mais é do que uma espécie de antologia de contos com essa narrativa moldura acontecendo ao redor. E os contos, pelo menos os 10 que estão aqui, e pelo que eu dei uma pesquisada no livro em geral, eles não têm exatamente a ver com a guerra. Eles são contos de amor, são contos engraçados, são contos de coisas bizarras que aconteceram na sociedade. E gente, Idade Média é um jeito muito particular de ver o mundo, e isso tudo a gente acaba vendo aqui dentro. Então não são contos justamente para distrair as pessoas e falar sobre a vida e como era a vida normalmente, talvez mais do que refletir sobre a doença ou sobre essa experiência de pandemia ou experiência de isolamento, seja lá o que for. A gente tem contos, sim, bastante permeado por essa noção de religião e de pecado e de como viver, que eu acho que são valores que, em geral, eu atrelaria à sociedade da Idade Média mesmo. A gente vai ter um muito engraçado de uma mulher, um amante e um marido, e essas situações bem de comédia escrachada, de o marido chegar quando o amante está na casa e eles terem que fazer aquelas manobras todas pro marido não perceber o que está acontecendo. A gente tem histórias de amor não correspondido, a gente tem histórias de pessoas que viveram em pecado e como que elas vão lidar com a morte. Eu pessoalmente diria que pra mim, ler os 10 que estão aqui já estão de bom tamanho. Eu acho que não é o tipo de literatura que eu mais gosto, que mais me atrai, mas foi uma experiência divertida conhecer isso. O que mais me impressiona do livro e o que eu acho mais bonitinho, assim, mais legal dele, é pensar que essas 10 pessoas que vão se trancar nessa casa vão fazer para lidar com esse momento de isolamento e lidar com essa solidão e com esse distanciamento do resto da sociedade é contar e consumir histórias. E isso é muito interessante da gente pensar, porque não é tão diferente do que a gente está fazendo, né? Pensar quantas horas você passou no Netflix nesta pandemia, ou no YouTube, ou nas redes sociais, ou em qualquer outro streaming, seja lá o que for. A gente conta histórias, né? Nossas relações sociais estão muito baseadas hoje em dia em contar histórias, né? Então é muito interessante para mim ver essa semelhança entre o que está acontecendo aqui e hoje, né? São 700 anos de diferença. E o que a gente faz ainda é contar histórias, o que eu acho que é um grande testamento da importância da literatura no fim das contas. Bom, uma coisa importante de dizer que essa edição aqui também só tem 10 contos e não tem a parte da narrativa moldura. Ele conta isso um pouco pra gente na introdução. E tem um trechinho ou outro de introdução a esses contos em que a gente percebe isso, mas ela não tá aqui. Que foi uma coisa que talvez eu tenha sentido um pouco de falta, assim, eu acho que podia ter esse começo, eu ia achar legal. Bom, mas é isso. Então a gente tem essa obra de 1300 e tanto, e depois a gente vai ter essa releitura e essa reapropriação dessa ideia pela New York Times Magazine, que lançou então essa edição recente dessas histórias. E eles então se inspiraram nessa ideia do Decameron de contar histórias durante a pandemia, de se distrair, de
viver, de ter essas experiências juntos a partir de histórias durante a pandemia, e eles convidaram então 29 escritores para participar e escrever contos, e fizeram toda uma edição e uma formatação na internet, tudo muito bonitinho, o material produzido ficou muito bonito. Nessa edição do New York Times a gente também não tem essa narrativa moldura, a gente vai ter os 29 contos e é mais ou menos isso. E me parece que eles não deram muito um projeto, assim, eu acho que os autores pareceram meio livres porque os contos são bastante diferentes entre si. Eu li os 29 contos, aliás, eu vou deixar o link ali embaixo de onde vocês podem ler o texto do site da New York Times. Eu li os 29 contos, então, mas eu não vou falar sobre todos eles são bastante diferentes entre si, mas eu queria falar sobre alguns que eu gostei mais e queria falar sobre alguns padrões, digamos assim. Uma coisa que me chamou a atenção, que é diferente um pouco do Decameron original, é que alguns e muitos deles vão fazer referências mais diretas ao Covid, mas ou a situações de isolamento, ou a situações... Às vezes eles não usam nomes específicos da pandemia, eu acho que o nome em si aparece em poucos contos, mas vão fazer uma alusão maior à situação em que a gente está hoje, o que é uma diferença para o Decameron. Outros não, outros vão em outra direção. Uma coisa que eu achei legal é que a gente tem gente de muitos países diferentes, todos os contos estão em inglês, mas a gente tem um brasileiro, por exemplo, que é o Julian Fuchs, tem gente de vários lugares diferentes, tem o Edgar Querê, por exemplo, que é de Israel, que é um autor que eu gosto bastante, tem o Alejandro Zambra, que é chileno, que é um autor que eu gosto bastante, e um pouco da minha vontade de ler esse projeto também foi que tem vários autores que eu já gosto, que estavam envolvidos, então eu achei isso interessante. Eu diria que, no geral, a ideia de recuperar esse nome, né, de chamar isso de The Decameron Project, de trazer essa referência foi muito inteligente, porque a gente está, de certa forma, criando ali uma relação entre a nossa experiência atual e a experiência de Decameron, ainda que perto da peste bubônica, a nossa doença do momento não é tão péssima assim, ainda mais considerando as condições e etc, mas as condições de saúde, de saneamento que a gente tem para lidar com a doença são inegavelmente melhores, pelo menos para parte da população, importante dizer. Mas... E outra relação que para mim é bastante forte é que a gente tem no Decameron grandes narrativas do cotidiano da Idade Média, né? A gente tem narrativas sobre a vida e os jeitos, às vezes, um tanto fantásticos de se entender o que está acontecendo e etc. E no projeto da New York Times Magazine, a gente vai ter uma coisa similar, né? A gente vai ter pessoas narrando a vida, tudo bem, às vezes é a vida de pandemia, que é uma vida um pouco de exceção, mas ainda assim pessoas narrando o cotidiano, essa vida básica e tal, e isso eu achei interessante, eu acho que é outra ligação interessante entre essas duas obras. Bom, eu vou pegar aqui minhas anotações então sobre os contos, porque são muitos. Queria dizer que o meu favorito, de longe, bastante disparado, é o da Margaret Atwood. A Margaret Atwood é uma escritora canadense, tem ganhado vários prêmios nos últimos anos, é a autora do Conto da Aia, que é um livro bastante discutido nos últimos anos. E esse conto, sério, gente, eu dei risada, literalmente, eu dei risada em alguns momentos nesse conto, porque ele é ótimo. Ela vai, sim, dentro do conto dela, adotar uma releitura de Decameron. Então a gente tem uma narrativa moldura desse momento que as pessoas estão trancadas num lugar, passando por uma pandemia, e a gente tem essa figura que vai contar uma história para as pessoas passarem um tempo. Então, estruturalmente parecido com o Decameron, e daí internamente a história que esse personagem vai contar é uma história, também releitura de uma história de Decameron, que é a história de Griselda, né? Griselda é uma figura, uma mulher que era tida como muito paciente, e o marido dela fica testando essa paciência. Em determinado momento ele diz que matou os filhos mesmo não tendo matado e tal, só para testar até onde a paciência dela iria. E a gente tem então uma releitura dessa obra, em que a gente vai ter duas Griseldas, né? A gente vai ter esse espelhamento, esse duplo da Griselda, uma paciente e uma impaciente. O que eu achei muito interessante. O que é muito, mas assim, muito engraçado da história da Atwood é que a gente vai ter um povo
extraterrestre que veio para a Terra ajudar os terráqueos a passar pelo momento de pandemia. E são uma espécie de polvos, assim, eles têm 8 tentáculos e tal, mas são extremamente inteligentes. E essa figura então que vai contar a história para essa humanidade que está presa nesse espaço pequeno, vivendo com uma pandemia, com todos esses problemas práticos e etc. E é muito divertido porque a gente vai ter esse conflito de culturas e esse momento em que esse povo, eu tô chamando de povo, né? Mas esse ser extraterrestre faz suas críticas ao modelo que a gente vive e nossa linguagem, nosso jeito de dividir a sociedade e etc. E é muito divertido e acertado. Assim, eu fiquei inclusive com mais vontade de ler coisas da Apple depois disso, porque eu achei esse conto maravilhoso. E é o primeiro que eu li ainda por cima, então eu fiquei bastante empolgada com o projeto. Alguns dos contos têm áudio do próprio autor ou autora lendo, que eu achei maravilhoso, muito legal. Aliás, um parênteses aqui, mas o projeto inteiro ficou muito interessante porque eu achei assim um jeito muito legal de pensar a possibilidade da literatura na internet. Primeiro de tudo que a gente tem que comentar que é um veículo jornalístico publicando essa literatura, então essa literatura de resposta num primeiro momento aparecendo num ambiente que está acostumado a responder as coisas num primeiro momento, né? O que é legal da gente pensar. Mas eu achei o projeto gráfico lindo, tem toda uma montagem para essas histórias, o jeito que elas são apresentadas, tem todo um site, um jeitinho e etc. E o fato de eles colocarem áudios, ilustrações e essas coisas um pouco mais interativas, eu acho que é um jeito muito legal da gente pensar as possibilidades de publicação literária dentro da internet, sem que isso desvirtue de alguma forma o que a literatura e eu achei, enfim, achei lindo, maravilhoso. Outro conto que eu gostei muito é do Charles Yu. Charles Yu, não sei se eu tô pronunciando tão certo assim, mas é um escritor que nasceu em Taiwan e mora nos Estados Unidos. E é um conto muito interessante. Ele chama Systems, e ele tem um narrador, melhor dizendo, um personagem meio coletivo, que é eles, e a gente tem mais ou menos o sistema de busca dessas pessoas. Então, assim, a história vai sendo conduzida por frases como eles procuraram por coisas, eles se perguntaram, eles queriam saber, enfim, coisas nesse tipo de encaminhamento. E é muito legal porque as pesquisas que eles vão fazendo vão mais ou menos dando a progressão desse ano. Então começa com a Meghan e o Harry, o que aconteceu, o que estava rolando, que foi notícias de janeiro, né? Até o que é Covid, o que é o vírus da China, né? Nessa denominação muito boba e tosca que existiu no começo. E a coisa vai escalando, de repente começa a aparecer Itália na história. Depois começa quero comprar pijama, ou, né, móveis de escritório, coisas assim. E vai dando de um jeito muito interessante a progressão, mas não chega a ser frio, porque tem momentos em que eu deveria ter medo, eu deveria não sei o quê. Eu achei um jeito muito inteligente dele mostrar essa progressão no nosso tempo, como foi acontecendo, né? O arco em que isso tudo foi acontecendo. Eu gostei muito, assim, eu achei um jeito narrativo muito inteligente de narrar esse tempo numa coisa que pra gente é tão cotidiana, né? Quantas vezes a gente não pesquisou coisas no Google nesse período e sobre como a vida foi mudando. E é um dos contos, talvez, que tenha mais referência direta à doença e ao momento específico. Porque a Margaret Atwood, por exemplo, é uma pandemia, né? Mas o resto está muito desconectado da realidade, assim. Esse, por exemplo, já é mais conectado a uma realidade direta, né? Isso que eu quero dizer. A gente tem 3 contos, David Mitchell, Conto Bem e Victor Lavalle, que vão encontrar uma solução tanto parecida no final, que eu achei intrigante.
Não quero contar demais, não quero dar spoilers, mas é aquele tipo de conto que chega no final e tem assim, uma coisa meio sexto sentido, assim, acontecendo. E eu achei curioso que 3 contos tenham ido... são contos diferentes, contextos diferentes, os personagens são diferentes, o desfechozinho é diferente, mas soluções narrativas muito parecidas. Eu achei curioso que 3 contos foram mais ou menos nessa direção. Eu gostei muito do conto do Miyakoto, que chama An Obliging Robber. Eu não sou uma grande leitora de Miyakoto, eu acho que eu li só um livro dele, eu sei que ele é bastante amado por aqui. É um senhorzinho que tá trancado numa casa e ele parece já ter essa vida meio isolada por natureza, assim, já não fala muito com as pessoas e parece que ele não tá entendendo muito o que tá acontecendo no mundo externo. Quando em determinado momento alguém bate na porta dele e ele vai abrir e tem uma figura com todo tipo de proteção e tal, e ele pensa, vão me roubar. E esse cara pega uma pistola e põe na cara dele, tem uma luzinha. E a gente, lendo, a gente se toca muito rápido que é um fiscal de saúde, que é uma pessoa da vigilância sanitária, ou do Ministério da Saúde, enfim, cuidando para não disseminar o contágio, querendo saber como estão as pessoas e fazendo esse controle, digamos assim. E esse senhor acha que quer roubar ele, não tá entendendo, acha que a meinha ali no pé, né, aquela proteção ali no pé, é pra não deixar resquícios na casa e tal. É um conto muito bom, muito bem construído também. Tem um outro conto que também tem uma estrutura de narrativa diferente, chama Clinical Notes, da Liz Moore. Não conheço essa escritora, mas é sobre um bebê que tem febre e os pais lidando com isso no meio da pandemia e tentando pensar o que eles vão fazer, se é sério e como lidar com isso. E o que é legal é que ela usa um formato de anotação médica, né? Então tem, assim, sintomas, a metodologia, evidências e tal. Então ele é todo distribuído desse jeito até o final e é bem, bem divertido. Indo para os escritores que eu gosto mais, né? O Duende de Querer começa tão bem, mas eu achei que ele se perde um pouco no final. O conto se chama Outside. E ele vai imaginar um pouco desse jeito dele, meio fantástico, meio kafkiano e tal. Ele vai imaginar um pouco como seria a vida do lado de fora depois que as pessoas puderem sair das suas casas e tal. E em determinado momento o governo declara que as pessoas podem sair, as pessoas não saem e o exército começa a aparecer para tirar as pessoas de casa. Eu acho essa parte genial. Mas aí tem a primeira vez que uma certa pessoa sai de casa e eu acho que o conto talvez se perca um pouquinho no final. Tem um conto da Leila Slamini, eu acho que é assim que fala, uma autora francesa, que chama The Rock. Não tem nada a ver exatamente com a pandemia, mas talvez seja uma alegoria à cultura do cancelamento, que a gente também, né, é um tema contemporâneo. É sobre um autor que leva uma pedrada num evento e o que acontece depois disso e como que esse autor branco, privilegiado, etc. se encaixa na sociedade. Então, conto bem interessante também. Outra autora, assim como a Margaret Atwood, a Rachel Kushner, também vai fazer uma espécie de releitura do Decameron. Ela também vai falar, ela começa mencionando um conto do Poe, que tem a ver com esse contexto também, né? O conto do Poe é o Baile da Máscara, vou deixar o título aqui na tela, mas que é um grupo de pessoas que fica trancada num castelo e tal. E essa mulher vai falar que não queria, mas sem querer ficou numa situação muito parecida, em que sim, um grupo de pessoas bastante privilegiadas fica trancada. No castelo tem toda a situação do porquê, mas essas pessoas também resolvem contar suas histórias. Então ela pegou 2 referências, né? Pegou a referência do Poe e pegou a referência do Decameron. E daí a gente tem um personagem contando uma história. É esse o conto dela. Eu gosto da moldura dela, achei interessante a história em si, o desfecho em si. Achei menos interessante um pouco. E eu gostei bastante do conto do Zambra, né? O Alejandro Zambra é um escritor que eu gosto bastante também, que chama Screen Time, tempo de tela, mais ou menos, que é sobre um casal que está criando um filho sem televisão nos dias de hoje e tem um momento que eles chegam na pandemia e como que isso vai afetar de alguma forma ou não isso.
E eu achei que tem alguns questionamentos interessantes e mostra essa tentativa de sair um pouco desses hábitos de consumo e de viver do mundo de hoje e tenta pensar isso de um jeito um pouco diferente, o que eu acho legal. E como esses modos de vida são questionados durante a pandemia também. O conto do Julian Fuchs, que é o autor brasileiro que tá, chama Time of Death, The Death of Time. É muito sobre a passagem do tempo e a mudança da passagem do tempo. É um texto escrito em primeira pessoa, desses que beira essa noção de é um conto, é um ensaio, é um desabafo, o que é, assim, que eu acho uma fronteira bem interessante, eu acho um formato bem interessante, sobre essa coisa do tempo que para, mas que não para, que continua existindo, e acho uma reflexão bem legal também. Uma coisa que eu acho interessante a gente pensar desse tipo de produção é que é um tipo de produção bastante imediata, né? Óbvio que com o amadurecimento das coisas e com o passar do tempo, a gente com certeza vai ter muitas obras sobre isso nos próximos anos e mais pra frente, provavelmente também. E é óbvio que esse tempo de reflexão vai criar uma literatura diferente e talvez mais madura ou algo nessa linha. Mas é muito legal também acompanhar essa primeira chegada dessa literatura de reação a isso. E eu achei esse projeto muito legal, esse projeto do New York Times Magazine. Como eu falei, né, é muito engraçado, muito curioso a gente ver que isso está atrelado a um veículo jornalístico. Então é realmente esse espaço de uma primeira reação. E é uma primeira reação mais artística, assim. Como todo coletânea de contos é instável, a gente vai gostar mais de alguns, menos de outros, e acho que até do gênero, né? Acho que é até inesperado. Mas eu gostei muito de ter lido, eu gostei muito do projeto existir, eu achei um jeito divertido da gente pensar algumas coisas, colocar na literatura, colocar numa narrativa, colocar nessas perspectivas também ajudam a gente a pensar muita coisa, e enfim. Seria muito legal ter esse projeto traduzido também, não tô sabendo de nada, se alguém souber de alguma coisa e quiser avisar nos comentários, por favor. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham lido aí alguma coisa sobre a pandemia e etc, e queiram compartilhar nos comentários, eu vou gostar muito de saber o que vocês estão lendo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.